Salve, salve! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Trilhas da Produção Cultural, uma minissérie de 3 episódios sobre saberes e fazeres da produção cultural, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória e aprendizados. Muito prazer, eu sou o João Galvão, seu guia por essas trilhas sinuosas e cheias de encruzilhadas da produção cultural. Há 10 anos atuo como produtor cultural na cidade de Londrina, Paraná, e sou proprietário da Fresta Produções Artísticas, uma produtora que atua na realização de eventos, no agenciamento artístico, na captação de recursos e na elaboração de projetos culturais, com ênfase no segmento musical. Também faço parte de 2 coletivos culturais, o Coletivo Kizomba e o Coletivo Espaçonave. Algumas produções de destaque nessa minha trajetória como produtor cultural são o Festival Peroba Rosa, a Coletânea Basalto e a Festa Baile do LP. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre o processo de criação de um projeto cultural, sobre esse pontapé inicial, a primeira etapa do ciclo de uma produção cultural. Afinal de contas, de onde saem as produções culturais? Como elas surgem e são criadas? Antes de tentar responder a essas perguntas e avançar no assunto, quero começar refletindo um pouco sobre o que é produção cultural e qual é o papel de um produtor cultural. Bom, produção cultural é um conceito um tanto quanto abrangente. Pode se referir, por exemplo, à realização de um evento esportivo, uma feira gastronômica, uma exposição de obras de arte, uma festa popular, ou a produção de um livro, uma ópera, uma telenovela, um podcast, enfim. Ainda que o conceito seja utilizado com frequência para se referir a produções artísticas, o universo da produção cultural pode ser amplo e englobar diferentes segmentos culturais, eventos e produtos desenvolvidos com diferentes finalidades, em diferentes espaços e suportes, utilizando diferentes técnicas e tecnologias. A produção cultural é viva e dinâmica e segue sempre se reinventando e cruzando fronteiras. O produtor cultural, por sua vez, é aquele que viabiliza que tudo isso aconteça. É o agitador, o entusiasta, o articulador, o organizador, o planejador, o estrategista, o executor, enfim. O produtor cultural é peça fundamental e indispensável e pode exercer diferentes funções e atividades no universo da produção cultural. Apesar disso, nem sempre um produtor cultural se reconhece como tal. Em algumas situações, o papel do produtor cultural se dá de forma bastante orgânica e espontânea. Em algumas manifestações culturais, a produção é realizada de forma coletivizada e comunitária, diluindo esse papel do indivíduo produtor cultural. Aliás, o conceito de produtor cultural vem se delineando como tal à medida em que essa atividade vai sendo reconhecida como um ofício, uma profissão, e a produção cultural como um negócio, um produto mercadológico. Olá, ouvintes do podcast Trilhas da Produção Cultural. Eu sou o professor Kennedy Pial, ministro aulas de Política e Ação Cultural no Departamento de Arte Visual da UEL e já atuei como gestor público na Secretaria de Cultura de Londrina e na Casa da Cultura da UEL. Além disso, eu pesquiso políticas públicas para as artes há mais de 25 anos e também desenvolvo trabalhos voluntários como produtor e agente cultural em ONGs e coletivos culturais aqui em Londrina. O episódio de hoje trata da criação de projetos culturais e eu gostaria de abordar algumas coisas em relação a isso. A primeira é que o produtor cultural, de um modo geral, ele é a pessoa que cria as condições ou ajuda a criar as condições para que o artista possa produzir de uma forma bem legal a sua obra e que o público possa ter acesso a essa obra de uma maneira adequada, que o público possa fruir da melhor maneira possível a obra produzida pelo artista.
E aí tem duas concepções que eu acho que vale a pena a gente trabalhar. A primeira é que afirma que o trabalho da produção cultural é um trabalho puramente técnico, né, que cabe ao produtor cultural acatar ordem, resolver problemas determinado por outras pessoas, né? Eu discordo dessa visão. Eu acho que o bom profissional da produção cultural tem que ter uma dimensão política, imaginativa e técnica, né? Toda produção cultural envolve aspectos de relação de poder, portanto, toda produção cultural ela tem um caráter político, né? Ela também é técnica, o produtor tem uma concepção tanto das questões financeiras, administrativas, de segurança de trabalho, de segurança para o público, então tem uma série de aspectos que são técnicos e tem uma dimensão que eu acho que é muito importante e pouco abordada, que é a questão imaginativa. Se o produtor cultural é ele que elabora o projeto, ele tem que ter capacidade de diálogo, tem que ter imaginação, tem que ter capacidade de escrita. Todas essas questões são importantes. Não podemos abrir mão da capacidade criativa do produtor cultural em propor um projeto instigante, inovador, potente, né? E esse processo ele passa aí por ter a ideia inicial, depois como é que você vai burilhando a ideia, como é que você adequa essa ideia aos editais, como é que você preenche o formulário, qual é a linguagem adequada, como é que você junta todo o material comprobatório. Então, todo esse processo que envolve a criação do projeto cultural é um papel extremamente importante dos produtores culturais como profissionais. A minha trajetória como produtor cultural se iniciou distante de uma perspectiva profissional. Minha primeira experiência como produtor se deu por puro entusiasmo, por paixão e de forma coletiva. O Festival Peroba Rosa surgiu de um encontro entre amigos que queriam fazer arte e agitar a Universidade Estadual de Londrina. Nos organizamos, aprendemos a escrever alguns ofícios, conseguimos algumas autorizações e descolamos o equipamento de som e abrimos uma chamada para artistas interessados em participar do festival. Foi um sucesso. O Peroba Rosa teve 4 edições, rompeu as fronteiras da universidade e marcou história na cidade. Essa experiência foi divertida, rica e cheia de aprendizados, e foi ela quem abriu as primeiras portas para que eu pudesse vir a construir uma trajetória profissional como um produtor cultural. Por conta do Festival Peroba Rosa, em 2014, fui convidado a integrar o coletivo Kizomba, que retornava às atividades depois de alguns anos de hiato, e passou a acontecer na Vila Cultural Quinoarte, espaço cultural que, alguns meses depois, também fui convidado a fazer parte como produtor e programador. Entre 2014 e 2017, vivi a minha grande escola na produção cultural, colaborando com a realização de dezenas de quizombas todo primeiro domingo do mês na Quinoarte, ao lado de profissionais experientes e amigos incríveis. Foi durante esses anos que a minha perspectiva sobre a produção cultural começou a mudar. Aos poucos, comecei a vislumbrar a possibilidade de transformar aquela paixão em uma carreira profissional. E foi justamente o que aconteceu. Atuando com a produção cultural ao longo desses anos, foi então buscando me profissionalizar como produtor cultural, e o caminho para isso se deu, além da experiência prática, através de estudos e pesquisas que pude desenvolver. Nesse processo, pude perceber que, em grande parte, a diferença entre ser profissional ou não tem a ver com a postura que se assume no sentido de buscar se aperfeiçoar no domínio de técnicas e ferramentas. Nessa nossa minissérie, quero compartilhar com vocês algumas dessas técnicas e ferramentas que me ajudaram a aperfeiçoar o meu trabalho. E é nesse sentido que introduzo a ideia de projeto cultural, ou melhor, a noção de projetar, elaborar, planejar uma produção cultural. Essa talvez seja uma das atividades do produtor cultural mais requisitadas, a elaboração de projetos culturais. A partir de agora, vou tentar conduzir a nossa conversa por esse caminho.
Para facilitar esse trabalho de projetar, planejar, elaborar uma produção cultural, antes de qualquer coisa é interessante assimilar a ideia de ciclo da produção cultural e cada uma das etapas que constituem esse ciclo. Essa percepção cíclica colabora muito com o trabalho de organizar uma produção cultural, estabelecendo uma ordem, uma sequência nos processos de desenvolvimento de uma produção cultural. Um modelo possível de ciclo da produção cultural é dividido em 5 etapas. A primeira etapa é a etapa de criação. É o momento de mapear as ideias, definir os objetivos gerais, refletir sobre os porquês e as justificativas do projeto, desenvolver pesquisas, pensar a curadoria, enfim, é a fase de conceituação do projeto. A segunda etapa é a do planejamento, momento em que a gente começa a colocar tudo no papel e a modelar tecnicamente o projeto, criando um cronograma com as etapas de execução, um orçamento, um plano de comunicação e todas as articulações e parcerias necessárias. A terceira etapa é a da captação de recursos. Depois de ter desenvolvido todo o planejamento do projeto, é hora de buscar os meios para financiá-lo, criando planos de contrapartida ou um plano de vendas, travando reuniões com possíveis patrocinadores, encaminhando o projeto para análise em editais públicos ou privados, entre outras possibilidades. A quarta etapa é a etapa de execução do projeto, momento em que tudo que foi pensado e planejado até aqui é colocado em prática, por meio da gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros. A quinta e última etapa é o de avaliação. É o momento de mensurar os resultados e refletir sobre todo o processo de desenvolvimento do projeto, a fim de prestar contas aos parceiros e patrocinadores envolvidos e aperfeiçoar as futuras produções. Resumidamente é isso. Podemos dividir o ciclo da produção cultural nessas 5 etapas. Depois de toda essa volta, toda essa contextualização, podemos, enfim, se aprofundar na primeira das etapas. Vamos falar sobre a criação de projetos culturais. Uma produção cultural pode surgir de inúmeras formas, por inúmeras razões e com diferentes objetivos. Inclusive, às vezes, é difícil saber quando, como e por que determinada produção cultural foi criada. Algumas simplesmente acontecem e existem, tais como certas manifestações da cultura popular. Mas no nosso caso, a gente quer criar um projeto cultural e talvez um bom começo seja justamente se perguntar o porquê e o que desejamos realizar. Um bom método para tentar encontrar respostas para essas duas perguntas fundamentais são os mapas mentais, que são como rascunhos nos quais a gente vai escrevendo todas as ideias, pensamentos que nos impulsionam no sentido e no desejo de criar um projeto cultural. Por meio desse método, podemos começar a organizar esses pensamentos, refletir sobre essas ideias e dar forma a esse desejo ainda bruto. Há inúmeras razões para se criar um projeto cultural, e é importante que você saiba as suas. A motivação pode ser promover entretenimento e comunhão entre os amigos do bairro, divulgar seu trabalho artístico para mais pessoas, colaborar com a transformação social da sua região, enfim. Refletir sobre isso dará corpo ao seu projeto, identidade, personalidade e um objetivo bem definido. Ajudará você também a responder a segunda pergunta: o que fazer para alcançar o seu objetivo? Você realizará um evento de tantos dias? Lançará um disco com tantas músicas? Criará uma exposição com X convidados? Procure avançar o máximo que puder na construção dessa sua ideia. Busque definir bem o que você irá fazer, qual é o produto, o evento ou o serviço que o seu projeto cultural irá desenvolver. Você ainda pode começar a refletir sobre como será realizado o projeto, a quem será destinado o produto gerado e com quem você trabalhará, quanto custará, quando acontecerá, onde e quais resultados são esperados.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isabela Cunha, eu sou produtora cultural aqui em Londrina já há 10 anos. Eu trabalho nas áreas da comunicação, né? Também trabalho com produção musical, um processo com bandas, né? E também com festivais. Trabalho na área da literatura e também com cultura popular. Sobre essa parada, né, do processo criativo, assim, da criação de projetos, eu acho que a minha experiência mais concreta é o Festival Céu Aberto de Música e Pensamento. Foi um festival, né, que a gente realizou virtualmente por conta da pandemia, mas que eu já tinha a intenção de realizar há muitos anos, né? Assim, acho que ali em 2015, mais ou menos, eu já tinha algumas ideias para ele, né? Eu era muito interessada em construir um espaço que congregasse é, música e ações formativas que não fossem necessariamente ações de música, né? Mas que fossem espaços abertos para o amplo público, com debates, como geralmente acontece na universidade, por exemplo, mas que não tivesse restrito a esse universo, né? Por isso que eu chamo de festival de pensamento, né? Festival de música e de pensamento. Ele surge dessa ideia, então, né? De que a gente ocupasse o espaço público com conversas, com debates, né? E aí ele foi se transformando também no processo, né? Conforme a gente foi envolvendo a equipe, pensando, eu imaginava ele, né, aqui em Londrina, no espaço do museu de artes, né, e do Museu Histórico, e aí ele foi ganhando outras perspectivas, enfim. Eu acho que, para mim, a ideia de criar um projeto, né, criar um projeto do zero, ela sai ou de uma intenção que você tenha para o seu próprio trabalho artístico, né? Então, uma banda, por exemplo, cria um circuito de circulação, né? Ou um disco e tudo mais, ou um processo como esse do Céu Aberto, né, em que eu olhava para a cidade de Londrina, né, para a região onde eu moro, para aquilo que me interessava, né, que eu gostaria de consumir, no sentido da cultura, né, e sentia falta em Londrina, achava que não tinha um espaço em que a gente pudesse ir assistir debates abertos, né, que isso não fosse mediado pela universidade. Então, a partir daí, desenvolvi um projeto nas etapas de produção, né? Que esse programa, né? Esse podcast, acho que vai explorar ainda. Mas nasceu daí, nasceu dessa observação, né? Do nosso cotidiano, da produção cultural e daquilo que eu achava que era importante, que eu desejava ver realizado, né? Nesse caso, um espaço de fruição de música e também de conversa, de diálogo sobre o nosso tempo. Nessa etapa de criação, outra coisa é muito importante: realizar uma boa pesquisa. Busque conhecer o contexto cultural do seu bairro, da sua cidade, da sua região. Busque estar antenado, acompanhe o que acontece culturalmente na sua região. Esse conhecimento pode lhe apresentar oportunidades e lhe mostrar quais são as demandas reprimidas de acesso e democratização na cena cultural da sua região. Procure saber também se já existe alguma produção cultural semelhante ao projeto que pretende desenvolver. Essa produção pode lhe servir como referência ou ajudar você a se diferenciar, a fim de criar uma produção original e de identidade singular. Essa pesquisa vai ajudá-lo também a encontrar os profissionais certos para colaborar com o seu projeto cultural. Artistas, técnicos, fornecedores, apoiadores, patrocinadores e por aí vai. Além de fazer essa pesquisa local, você também pode buscar outras fontes de pesquisa e inspiração, buscar referências de outros lugares e tentar aplicar essas referências ao seu contexto local. Por fim, não tenha medo de conversar com os amigos próximos sobre as suas ideias. Pergunte a eles o que acham, como sua ideia poderia melhorar, escute tudo com atenção. Ter outras perspectivas vai ser ótimo para você nessa etapa. Nessa conversa podem surgir ideias de ouro. Bom, é isso, galera. Nosso primeiro episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e que esse primeiro episódio tenha agregado conhecimento, ou pelo menos inspirado vocês a começarem a esboçar o primeiro ou o próximo projeto cultural de vocês.
Acompanhe nossa minissérie e ouça o próximo episódio, onde vamos falar sobre a etapa de planejamento de projetos culturais. Meu nome é João Galvão e esse foi o podcast Trilhas da Produção Cultural. Obrigado e a gente se vê no próximo episódio. O podcast Trilhas da Produção Cultural é uma produção da Fresta Produções Artísticas, tem captação e edição da Tocô Estúdio e Gabriel Khrushchevsky, identidade visual de Carolina Sanches, participação especial de Isabela Cunha e Kennedy Pial e patrocínio da Prefeitura de Londrina e Secretaria Municipal de Cultura através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC.